inclusive todas as coisas que eu fiz. Então, aviso aos navegantes, faz tempo que eu não falo sobre isso, mas montar essa palestra foi muito legal e eu estou muito feliz de estar aqui para dividir com vocês esse assunto. Então, posso compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou compartilhar um slide que eu fiz. Estou vendo aqui que tem um monte de alunos, ex-alunos meus, sabem que eu adoro slides. Eu sou professora só para fazer slide. Fazer slide é a coisa mais legal que existe em dar aula. Então vamos lá, o Nildo pediu um tema que falasse sobre tubarões fósseis. Eu resolvi falar um geralzão sobre macro e microfósseis de tubarões miocênicos da Amazônia Oriental e aí fiz um recorte bem preciso sobre o que falar para ser mais simples, né? Bem, eu tenho essa vida dupla, como bem lembrou o Nildo, eu sou primeiro FPA, depois MPEG, mas vocês podem me encontrar em qualquer uma das duas instituições. Bem, para começar, a gente... Eu não sei se todo mundo aqui foi meu aluno, e quem não foi também se lembra ainda. Então, primeiro a gente precisa entender o que são fósseis. Em geral, as pessoas falam de fósseis como se fósseis fossem todas as coisas antigas, né? Então, acham, por exemplo, que múmia é fóssil. E, na verdade, não, né? Para ser fóssil é preciso ter pelo menos 11 mil anos de existência, né? Porque a gente considera isso daqui, eu acho bem ilustrativo, né? É o tempo geológico mostrando para a gente todas as camadas, e lembrando que nós estamos no Holoceno. Daqui para cima ainda não teve nenhuma grande deposição ou nenhum evento geológico marcante. Então, o Holoceno é o nosso período atual. Então, tudo que está concentrado aqui no Holoceno a gente chama de recente. O Holoceno tem aproximadamente 11 mil anos. Então, para ser fóssil, precisa ter mais de 11 mil anos. Então, a múmia, que tem 6 mil, ela não é um fóssil, né? Existem algumas discussões no meio da paleontologia se usa critérios como subfóssil, recente. Enfim, eu faço parte do grupo que acha qualquer coisa que é acima de 11 mil anos, a gente chama de recente, até porque essas idades para a gente, dentro do conceito de tempo geológico, ele é muito pouco, né? Então, para algumas pessoas, 6 mil anos é muito tempo, para mim, 6 mil anos não é quase nada. Então, os fósseis, na verdade, eles são os restos dos organismos, e aí a gente tem organismos desde macroscópicos e microscópicos ao longo do tempo. Eu sempre gosto de lembrar que a vida começa bem aqui, né? No Cambriano a gente tem a explosão da vida. Os seres humanos aparecem nessa divisão aqui entre Plio e Pleistoceno. Então, olha a quantidade de tempo que o planeta Terra existiu cheio de vida e sem seres humanos. E assim é bom para a gente se colocar no nosso lugar, assim, de que o ser humano é a espécie que chegou na festa de aniversário, a festa já estava começando, ele mudou a música, jogou cerveja no chão, fez uma desgraça na festa. E os fósseis, a gente pode reconhecer eles de forma macroscópica, né? A olho nu, no campo. Alguns são muito fáceis de identificar, porque são formas, né, bem estabelecidas. Então, isso aqui a gente olha, sabe que são os trilobitas. Esse tipo de fossilização em peixes, por exemplo, no Brasil é muito comum, no Ceará, no Araripe, mas também existem formas como essas aqui, que já não são tão simples, né? Então, reconhecer um fóssil pode ser uma tarefa para qualquer um ou uma tarefa para especialistas, dependendo dos fósseis que a gente está trabalhando. E isso são macrofósseis, mas se eu entro no campo dos microfósseis, então, são animais
que não podem ser vistos a olho nu. Alguns critérios dizem que eles precisam ter menos de 0,5 milímetro, então você só pode analisar esse material com o uso de equipamentos ópticos, seja lupa, microscópio eletrônico. Aí é que é mais difícil ainda de identificar. Esses aqui que eu trouxe são os foraminíferos, são importantíssimos, fazem parte do plâncton, e é um grupo que, para paleontologia, é muito caro. A gente não dá o devido valor, mas, por exemplo, eu gosto de lembrar que provavelmente a gente só está tendo essa live aqui porque em algum momento alguém estudou foraminífero, porque toda a prospecção de petróleo no mundo ela é orientada por esses grupos de microfósseis, né? Então, e para fazer a análise deles mais detalhadas, hoje em dia a gente só usa microscópio eletrônico mesmo, e a gente consegue ver detalhes da anatomia e tudo mais. Esses aqui são alguns exemplares meio feinhos, mas eles, para mim, são dos grupos mais bonitos da paleontologia. Bem, e quanto aos fósseis de tubarões, assim, né? Então, a gente precisa lembrar que os tubarões eles têm um registro fossilífero amplo, né? Eles estão aproximadamente há 440 milhões de anos vivendo no planeta Terra. Então, sempre brinco que quando você olha um tubarão, é preciso ter respeito por essa espécie, assim. Ele já está há muitos milhões de anos, ele viu dinossauro, ele viu trilobita, ele viu todo mundo indo embora e ele continuou aqui. O mais famoso dele, né, desses primeiros tubarões, é o Cadozelac. Ele é, digamos assim, a forma mais antiga e mais bem conhecida dos tubarões. E ele, na prática, já tem um jeitão de tubarão. A gente tem algumas modificações, como quantidade de aberturas branquiais, o tipo de nadadeira, né, a própria localização de algumas nadadeiras, mas, num grosso modo, já é um ser que, quando surge, já tem uma espécie de design anatômico muito favorável, porque conseguiu se manter ao longo do tempo. Só lembrando aqui, olha que os tubarões surgem no Siluriano, bem aqui. Então, olha a quantidade de tempo que esse grupo permanece no planeta Terra. Bem, mas nem sempre ele teve esse padrão que a gente chama jeitão de tubarão. Assim, a natureza foi ao longo do tempo testando diversas anatomias. Então, quando você se aprofunda no registro fossilífero dos tubarões, você consegue encontrar formas bem diferentes, né, anatomicamente desses animais. Mas, em especial, uma coisa importante é que algumas dessas estruturas que a gente vê para fora, né, principalmente da dentição, ela permanece nos grupos atuais, só que ela foi reduzida para dentro mesmo da lâmina mandibular, mas alguns processos eles continuam, só que de forma diferente. Então, esses aqui são alguns grupos do Paleozoico e do Mesozoico. Bem, os grupos de tubarões, eles vão sofrer alguns baques, digamos assim, em diversidade, em especial no Cretáceo, né? Então, quando você tem a grande extinção da passagem do Cretáceo para o Terciário, que tem lá o meteoro e vai embora os dinossauros, a gente tem uma perda de aproximadamente os 45% das espécies de tubarões. Né? As 55% que sobram permanecem até hoje. Né? Então, o que a gente vai trabalhar aqui é esses grupos que permaneceram, passaram pelo Cretáceo e subiram o Terciário, que aí é que a gente entra no Mioceno. Mioceno é um período, né, de dentro da grande era do Cenozoico, conhecida como a era dos mamíferos. E na Amazônia Oriental, que é o tema do nosso trabalho, ele está muito bem representado. Tanto que tem alguns estudos que dizem que o registro que a gente tem aqui no estado do Pará é o melhor para o Brasil inteiro de quando a gente vai compreender os movimentos do Oceano Atlântico, né, durante esse período. Então, aqui o que a gente tem é um mapa durante o Mioceno,
Esse aqui é um trabalho clássico do Lundenberg, naquele livro Filogenia de Peixes, eu acho o nome, não lembro exatamente, mas é um trabalho clássico do Lundenberg, onde ele mostra as movimentações do rio Amazonas. Então, o que a gente tem aqui, esse período que a gente vai estudar, esses tubarões que eu vou mostrar, é um momento em que a gente tem o avanço do Oceano Atlântico na linha da costa do Pará. Então, isso aqui é uma manchinha mostrando o oceano entrando. Isso tudo devido a uma transgressão marinha. E o que é transgressão marinha? Transgressão marinha é o momento em que você tem um aumento do nível do mar e esse mar invade o continente. Então, durante o Mioceno, no estado do Pará, a gente tem pelo menos 8 milhões de tempo empacotados, digamos assim, depósitos referentes a 8 milhões de anos. A gente acompanha a transgressão e a regressão marinha. Então, a linha da costa ela foi e voltou durante muitos períodos, durante esse grande pacote de tempo. E todo esse pacote a gente chama de formação Pirabas. Na verdade, são os carbonatos, né, resultantes desse mar, porque o mar a gente vai depositar carbonato. Carbonato vai se formar no ambiente marinho e uma hora ele deposita, seja como nas conchas, né, seja material de próprio coral, que se desfaz. E esses depósitos de carbonato, eles são extremamente fossilíferos. Na verdade, são considerado uma oh, meu Deus, fugiu a palavra, como sempre. Os depósitos fossilíferos de maior concentração do Brasil. Então, aqui tem alguns exemplos, por exemplo, isso aqui é um pedaço dessa rocha que a gente consegue perceber uma quantidade enorme de fósseis, né? Então, aqui a gente tem várias conchas e é muito interessante, assim, eu acho uma pena que a gente não tenha oportunidade de mostrar para todo mundo, porque visitar uma mina, visitar um depósito desses de carbonato é muito emocionante, porque você vê o mar todo marcado numa rocha. Mas a gente também tem registros de folhas, que são coisas super raras de se acontecer, de grandes vertebrados. Isso aqui é um crânio de peixe-boi que convivia com esses tubarões e, inclusive, era responsável por atrair grandes tubarões para a costa norte durante esse período. E onde a gente consegue encontrar esses depósitos no estado do Pará são em duas situações. Ou na beira das praias, e aí eu falo Atalaia, principalmente Salinas, São João de Pirabas, Quatipuru, Fortalezinha. Então, ou seja, fazendo essa palestra, eu me lembrei o quanto de saudade que eu tenho de voltar a trabalhar com esses campos. É só lugar ruim, né? E também a gente pode encontrar nas minas de exploração de calcário. E aqui no estado do Pará, a gente tem duas grandes minas de exploração de calcário. Uma em Capanema, que é a mais antiga, muita gente conhece. Quando a gente está na entrada de Capanema, você consegue ver a fábrica grande lá. E a outra em Primavera, que é a mais recente, que é da Votorantim. Essa segunda mina, por sinal, é considerada a mina mais moderna do mundo. Então, é uma mina gigantesca também de exploração, e exploração desse material, né? Desse calcário. Bem, só que no nosso caso, tem uma coisa muito feliz, que os tubarões do Mioceno, ou seja, desse período que a gente está trabalhando, eles já fazem parte da fauna moderna. Então, são aqueles que sobreviveram à extinção durante o Cretáceo e se mantiveram durante o Cenozoico. E aí isso é muito confortável para quem trabalha com esses tubarões fósseis. Por quê? Porque a gente pode trabalhar com analogia aos grupos recentes. Então, a gente consegue usar o conhecimento sobre as espécies atuais e poder comparar, porque os gêneros, eles se mantêm. Bem, quando a gente fala de tubarão, a gente lembra que eles são peixes cartilaginosos. Então, por serem cartilaginosos, o processo de fossilização, que é um processo químico de modificação da matéria orgânica, da passagem da matéria orgânica para a matéria inorgânica, ele é dificultado. Então, o que vai sobrar de registro fossilífero, 99% das vezes, porque
Tipo, se eu não vou falar 100%, porque sim, existem outros tipos de fósseis de tubarões que mantêm o corpo. Algumas, por exemplo, eu já consegui escavar uma vértebra de tubarão, então, que conseguiu lá passar pelo processo de fossilização. Algumas vezes a gente tem a própria marca, principalmente em arraias, né? E como elas pousam, né? Elas ficam no fundo, elas fazem uma marca e essa marca auxilia, né, a identificação. Mas 99% das vezes, o que a gente vai ter de registro fossilífero são dentes, porque possuem uma estrutura fosfática, porque são mais duros, porque são mineralizados, e esses dentes são macrofósseis. Então, assim, são macros, a gente consegue enxergar no campo, a gente consegue coletar eles no campo. E como microfósseis, que são as escamas, que eu vou falar depois, que têm a mesma constituição química dos dentes, então são facilmente preservadas. Bem, quando a gente vai trabalhar com tubarões fósseis, seria lindo que a gente conseguisse encontrar as arcadas, né? Mas isso também é muito raro. Em geral, a gente trabalha com dentes isolados. Então, existem trabalhos atuais que mostram que as espécies, elas têm dentição espécie específica, né? Então, você consegue associar um tipo de dente a, pelo menos em alguns casos, a espécie. Aí a gente vai aumentando, assim, você consegue identificar mais fácil a família, depois você consegue identificar mais fácil o gênero e aí, mais precisamente, a espécie. Por quê, gente? Porque fica muito difícil as espécies. Os tubarões têm como característica principal de dentição a heterodontia. E essa heterodontia ela pode ser de diversas formas. Então, a gente tem a heterodontia, que ela é a diferença da dentição da parte superior para a dentição inferior, como é o caso aqui, né? Então, você tem os dentes superiores completamente diferentes dos dentes inferiores, que é o que a gente chama de heterodontia dignática. A gente tem a heterodontia monognática, que é na própria arcada. Então, se a gente pega um dente mais anterior e um dente mais posterior, ele também vai ter diferença. A gente tem diferença de dimorfismo sexual. Então, fêmeas e machos vão apresentar dentições diferentes. A gente tem diferença ontogenética. Então, o mesmo tubarão, quando ele é jovem, ele tem um tipo de dentição, e quando ele é mais velho, ele tem outro tipo de dentição. O que acontece na paleontologia? Em geral, a gente encontra um dente isolado, né? E aí, o que acontece é que tem um monte de paleontólogo, e eu falando, né, da minha classe, que é verdade, encontra um dente isolado e descobre que esse dente isolado é muito diferente de todas as outras coisas que viu e tasca um nome, tasca uma espécie nova, né? Então, tem um trabalho engraçado, que, por exemplo, carcarinos, que é um gênero super comum atualmente e que a gente tem, acho que atualmente, umas 11, 12 espécies. Por favor, me corrijam, né? Lembro, mas a gente tem, na questão de dezenas, pelo menos eu sei que a gente tem de espécies de carcarinos. Quando a gente vai para o registro fossilífero, isso vai para milhares. E muito se sabe que muitas dessas espécies fossilíferas identificadas, na verdade, o que as pessoas estão percebendo é heterodontia. Então, estão pegando dentes de posições diferentes e identificando como se fossem espécies novas. Às vezes, você tem uma mesma arcada de tubarão, onde, sei lá, 5 pesquisadores, cada um pegou um dente daqui, o outro pegou esse dente, o outro pegou mais atrás, e cada um identificou como uma espécie diferente. Então, existe esse problema de taxonomia mesmo. Existe um trabalho muito bacana do Marcos e Neilo, que eles fizeram uma análise estatística para mostrar que os únicos dentes capazes de ter os caracteres diagnósticos importantes para você usar um dente para identificar o gênero são os dentes anteriores superiores. Ou seja, ele estava falando desse dente aqui. Dizia que todos os outros era muito complicado dele perceber a manutenção de caracteres diagnósticos. Então, ele só confiava em identificações de espécies no registro fossilífero, ou seja, a partir de dentes isolados,
se o exemplar que foi usado era um dente anterior e superior. Então, para ajudar as pessoas, né, como o Mildo falou que tinham vários alunos, eu trouxe muitas indicações de referências, assim, que são básicas para quem se interessa sobre o assunto. Uma delas é essa chave de classificação de dentes isolados de tubarões. Ela é uma mão na roda e tem para baixar na internet sem problema. Então, com ela você consegue identificar as partes dos dentes e com a chave de classificação você consegue chegar pelo menos em gênero, sem problema nenhum. E aí ele trabalha basicamente com gêneros que são do Neógeno. Então, são esses grupos que vêm lá desde o Jurássico até aqui. Um outro livro importantíssimo é o Handbook of Paleoichthyology, do Capetá, que é a maior referência de tubarões fósseis. Então, não existe nenhum trabalho no mundo que fale sobre tubarões fósseis e não tenha qualquer referência sobre o Capetá. Eu até brincava também na época, dizia, gente, a minha referência principal é o Capeta, né? Então, por aí já se tira como foi legal estudar esse material. E aí você, dentro desses dois trabalhos, existem muitas formas de identificar e de organizar como é que a gente classifica um dente, né? Então, desde os dentes unicuspidados, multicuspidados, como é que a gente chama, né? Todas essas regiões e como é que a gente consegue identificar. Bem, essa daqui é digamos assim, a lista que se tem dos grupos, né, que foram encontrados. Essa lista é óbvio, porque sabe como é as pessoas para fazer taxonomia, então 80% dessa lista é concordada entre as pessoas que estudaram tubarões fósseis. 20% existe lá problema, porque existe problema, inclusive, quanto a critérios de identificação, a sistemática de alguns grupos, que é complicado. Mas, no geral, o que a gente tem são carcarinos, que é o leucas, que é o cabeça chata, um tubarão super comum. O esfirna, e aqui eu vou mostrando os dentinhos. Então, carcarinos, de uma forma geral, têm dentes muito fáceis de se identificar. São os clássicos dentes de tubarão. O esfirna, que é o tubarão martelo, uma das coisas que a gente facilmente identifica eles é que são dentes finos e eles não têm serrilha. Eles são agulhados. Então, enquanto aqui no carcarinos a gente percebe uma serrilha, né, uma serrilhação em torno do dente, nos tubarões martelos, não, os dentes são sempre lisos. O galéu-cerdo, que é o tubarão-tigre, também tem bastante no Pirabas, muitos dentes dele. Também é fácil de identificar, porque ele tem alguns pesquisadores que chamam isso de ombro. Eu acho estranho, mas tem tipo essa corcunda aqui, que é também característico do grupo. Hemipristes, que eu não sei qual é o nome vulgar do hemipristes atualmente, perdoem, que é um bicho que durante o Mioceno, era um gênero que durante o Mioceno ele era muito comum, circunglobal, tinha muitas espécies, e ele, na verdade, foi um dos que reduziu. Hoje em dia, o gênero Hemipriste é bem restrito de distribuição e tem uma quantidade bem menor do que um dia já teve. Sem sombra de dúvidas, o que chama atenção é que, durante o Mioceno da Amazônia, a gente tinha o Carcharodon, que é o gênero do tubarão branco. Então, você tinha, na verdade, principalmente salinas, você tinha esses grandes grupos. Não tem aqui... repeti esfirna aqui, que era o Isurus, tá? Na verdade, Carcharodon e Isurus são dois tubarões laminídeos considerados grandes predadores e que não habitam mais as águas do norte, principalmente porque ficaram mais quentes, mas que durante o Mioceno, também voltando lá naquele mapinha, era um período bem diferente, onde a gente ainda não tinha América Central, então as águas elas se misturavam, então você tinha o Atlântico com uma água um pouquinho menos quente do que a atual. E como tinham bastante peixe-bois, na verdade, Salinas era considerado paraíso dos peixes-bois, a gente encontra muito esqueleto lá.
Esses grandes tubarões, eles adentravam a costa norte para se alimentar desses grandes mamíferos. Tá? Hoje em dia, a gente já não vê o registro deles. E os Ginglimostoma, que são esses dentes menorzinhos, que já são tubarões mais de fundo, né? Em inglês é nursery shark, eu não sei como é que fica em português, assim, é um tubarão enfermeira, ele fica mais de fundo. O que tem diferente hoje em dia, né, quando a gente vê a lista da Costa Norte para o que a gente tinha no Mioceno? Eu tenho esquecido de falar, mas o Mioceno, a gente está falando no intervalo que vai de 23 milhões de anos a 8 milhões de anos. Então, essa fauna é uma fauna de mais ou menos uns 23 milhões de anos. Ela é muito parecida. Atualmente, a gente não tem o Ginglimostoma registrado aqui, mas a gente tem o Nébrios, que é um gênero que apresenta uma dentição muito igual ao Ginglimostoma, e eu acredito, não me debrucei para estudar, mas acredito que se a gente estudasse um pouquinho mais, ou tivesse mais material para identificar esses grupos aqui, a gente chegaria à conclusão de que nem era Ginglimostoma, era o Nébrios, que está hoje e esteve aqui o tempo inteiro. Só Carcharodon e Isurus, que são os grandes laminídeos, só esses não estão presentes. Carcarinos, Esfirna, Galeocerdo, todos a gente ainda encontra na costa norte. As características, basicamente, o que a gente vai avaliar é presença de serrilha, não presença de serrilha, tem dentículos na lateral, não tem dentículos na lateral, né? Se é unicuspidado, ou seja, tem só uma cúspide, se é multicuspidado, como é o caso aqui, então você tem várias cúspides, esses são os critérios de avaliação. Bem, eu trouxe aqui 3 indicações, esse material eu vou deixar com miúdo, né? Mas vai estar gravado também. Então, tem 3 indicações de, acho que, 3 trabalhos mais recentes sobre tubarões fósseis do Mioceno da Amazônia. Não existem muitos trabalhos, gente. Quero dizer que, na verdade, a gente tem um trabalho de 1960, que é um relatório do DNPM, então não é uma publicação de grande circulação. Um artigo de 1970, apresentando só lista de espécies, e depois a gente vai ter o trabalho da Reis em 2005, depois um trabalho meu em 2009 e agora um trabalho do Aguilera em 2017. Né? Então, todos 3 tentam fazer ali a sua lista de espécies e, como eu falei, 80% concorda, a gente concorda entre si, 80%, 20%, cada um identifica coisas diferentes, mas porque partimos de critérios de observação diferentes. Eu, entre esses, sou conhecida como a mais parcimoniosa, assim. Eu prefiro me manter em gênero ao invés de arriscar espécies, que às vezes eu acho muito forçado. E como eu trabalho com paleoecologia, para mim o gênero já é o suficiente para eu fazer as minhas análises. Bem, os microfósseis já são um outro processo, que no caso são as escamas, enquanto que os dentes a gente literalmente procura no campo, né? Então, a gente está andando e acha esse material no campo. Os microfósseis, que são as escamas, a gente já tem um processamento de laboratório, né? Então, para poder identificar esse material, é uma técnica muito semi-simples, né? Então, a gente leva a rocha para o laboratório, derrete literalmente ela com ácido até virar uma poeira, depois coa essa poeira e vai para uma lupa, olhar grão por grão, porque em geral esses dentes, essas escamas, elas têm, como vocês podem ver aqui o padrão, elas têm menos de 1 milímetro, né? E essas escamas durante muito tempo elas foram negligenciadas do registro fossilífero, assim, porque não se ok, tem escama de tubarão, mas elas não têm muito a dizer. O que acontece é que, na década de 80, mais ou menos, se começou a compreender a importância desse padrão de cobertura, né, de escamas nos tubarões para garantir características ecológicas. Então, as escamas de tubarões, por sinal, elas têm essa dupla nomeação. Então,
Existem pessoas que chamam de escamas placoides, né? Mas existe, na paleontologia, em especial, se prefere usar o termo dentículos dérmicos, porque a origem das escamas, a própria estrutura, a natureza química delas e de origem, ela é muito próxima, ela é igual, na verdade, aos dentes. Então, eles dizem que não é necessariamente uma escama, mas sim um dentículo dérmico. E aí se percebeu o seguinte, que dependendo do formato da escama, né? Então, aqui tem as cúspides, a quilha, né? Que é essa estrutura ponteada, a forma que ela tem e o tipo de cobertura que vai ter, ela vai propor para esse animal mais velocidade, proteção. Então, de acordo com o ambiente que o tubarão vive, ele vai ter um tipo de proteção corporal. E no registro fossilífero, o que acontece? Se a gente encontra, por exemplo, muitas escamas de animais nadadores de grande velocidade, a gente pode não achar o dente, a gente pode não achar a espécie, mas a gente tem mais ou menos uma noção de que tipo de ambiente é esse. Um ambiente que suporta um bicho de um grande caçador, a gente não está na beira da praia, né? Então, a gente vai conseguindo fazer algumas analogias. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, tem trabalhos nossos que mostram que a gente vai cruzando, né? Que eu digo que paleontólogo é que nem detetive. Então, a gente vai juntando um dado daqui, um dado daqui, e vai tentando montar um cenário. Então, a gente percebeu, por exemplo, que a geologia dizia que era um ambiente raso e com rochas. Aí a gente pegava alguns outros grupos de invertebrados que diziam que era um ambiente raso e com rochas. E aí, quando a gente ia ver as escamas de tubarões, a gente encontrava escamas de tubarões basicamente de proteção, que são mais lisas, comuns em tubarões que vivem em ambientes rasos e com rochas. Então, aí, quando você junta várias dessas pistas, é fácil dizer, olha, então a gente aqui está diante de um depósito de um ambiente que um dia foi raso e com rocha. Então, de alguma forma, as escamas elas podem não ajudar a gente a identificar que gênero, que grupo estava presente, mas ela ajuda a certificar de alguma forma o ambiente. Então, ela é como se fosse mais uma pista. Então, quando a gente pega um mesmo tubarão, ele também vai ter diferenças de distribuições, de quantidade, o tipo de escamas que vai recobrir o corpo dele. E isso a gente tem tratado, gente. Eu não consegui a capa do Rife, eu só tenho ele impresso. Então, tem um atlas gigantesco do Rife, de 1985, onde ele pega todos os gêneros de tubarões recentes e vai mostrando o tipo de cobertura de escama de cada um. Então, aí você consegue ir associando isso exatamente aos padrões ecológicos de cada grupo. E aí ele consegue fazer conjuntos de tipos de escama a partir de diferentes conjuntos de hábitats. Essa daqui são algumas escamas, né, da formação Pirabas, como eu falei. A gente tem também as lisas, que quase não aparecem, essas que não têm quilhas, elas em geral ficam no dorso, na base do animal, e elas são bem comuns nesses animais que são de fundo. E a gente tem as quilhadas. Essas quilhadas aqui, gente, elas são muito associadas para ganhar velocidade. Tanto que tem trabalhos na NASA que desenvolveu aquela roupa especial para natação, né, para nadadores, ela foi inspirada exatamente nessas quilhas, né, que dá mais velocidade, porque ela ajuda na hidrodinâmica o animal se movimentar mais rápido. Então, se quiser saber bem mais, tem o trabalho da Samantha de escamas de tubarões no Guild, onde ela apresenta todo esse conjunto de tipos de escamas que foram encontradas em depósitos. Bem, mas quando a gente vai falar desse grupo, né, e o que esses fósseis falam sobre o passado, porque isso também é uma coisa que eu sempre comento, em geral a gente acha que a paleontologia ela é um exercício da curiosidade, assim, então só para a gente saber quem estava aqui, o que comia quem,
né? Eu falo, gente, paleontólogo não é fofoqueiro, assim, a gente tem muito mais coisa para falar. Então, na verdade, é a partir da paleontologia que a gente consegue compreender os ambientes pretéritos, e compreender esses ambientes pretéritos nos ajuda a compreender os processos evolutivos de modificação da natureza. E se a gente parte para uma coisa mais prática, né, como as pessoas chamam, a gente não tem como fazer prospecção de petróleo e gás sem compreender os ambientes pretéritos, né? Ninguém vai fazer uma perfuração que só para fazer uma perfuração que custa milhões de reais na doida. Bora ver se tem petróleo aqui. Aí faz um furo e bora ver no que vai dar. Então, existem vários... É a paleontologia que vai indicar se determinadas rochas têm mais potencial ou não de se ter petróleo e gás, porque isso está diretamente vinculado ao ambiente que deu origem àquele depósito. No caso do Mioceno daqui, do Pirabas, a gente não tem como falar de petróleo, porque petróleo forma num ambiente um pouco mais antigo. Mas a gente tem como falar, por exemplo, explicar ecologia, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com tubarões fósseis, em geral, a gente tem quase sempre um perfil estratigráfico. Isso daqui, na verdade, gente, é um desenho esquemático de toda a geologia. Sabe quando a gente vê um paredão, né, e ele é colorido e ele tem camadas? Então, cada uma daquelas camadas significa um momento no tempo, uma deposição diferente, né? Então, se você tem ambientes diferentes, você vai ter depósitos, sedimentos diferentes. Então, a gente analisa isso, esses depósitos. Quem foi meu aluno sabe minimamente o básico. Então, se eu vejo esses tijolinhos, eu sei que eu estou diante de um calcário, eu sei que é ambiente marinho, né, ou lama. E aí você vai conseguindo, pela geologia e pelo tipo de depósito, tentar contar uma história. Então, aqui a gente vê claramente que a gente tem um mar, um depósito marinho que ele aparece, depois desaparece, aí ele volta a aparecer, depois desaparece mais um tempo, volta a aparecer, e assim vai. Isso daqui, na verdade, são resultados das transgressões e regressões marinhas. Quando o mar invade o continente, deposita mais calcário. Quando o mar recua, deposita menos calcário. Aí o mar volta novamente e assim a gente vai contando as histórias. Em cima disso daqui, a gente consegue pegar e ver quais eram os grupos de tubarões. Então, eu consigo associar, por exemplo, aqui a geologia está me dizendo que eu tinha um mar, mas que ele não era tão fundo, né? Eu tenho os depósitos menores. E aí você associa, bem, olha, aqui eu encontro os grupos que ocupam ambientes mais rasos. Bem, nesses depósitos que são maiores marinhos, eu encontro os fósseis de tubarões que vivem em ambientes mais profundos. Com isso, você vai fazendo com que os fósseis justifiquem a geologia, né? Então, por quê, gente? Porque a geologia trabalha com modelos, né? E esses modelos, eles nem sempre dão conta de toda a diversidade de modificação e de organização do sedimento da crosta terrestre. Em geral, você precisa do modelo geológico e precisa dos fósseis meio que para confirmar os modelos geológicos. Um exemplo disso é que, por exemplo, na minha tese, eu tinha um modelo geológico que dizia que aquilo podia ser ou um estuário ou podia ser uma ilha, né? Então, o que ia ser essas duas coisas? Quem definiu, quem bateu o martelo, né, do modelo, foram exatamente os fósseis, porque os peixes que eu encontrei na época eram basicamente viventes de estuário. Então, a geologia e a paleontologia, na descrição dos ambientes, elas andam juntas, porque uma, de alguma forma, sustenta ou questiona a outra. Porque já tiveram algumas vezes que a geologia dizia que o ambiente era de uma forma, mas a gente encontrava o registro fossilífero completamente diferente. E aí ajuda a repensar. Outra coisa que os tubarões foram muito importantes para a gente estudar é quando a gente começou a organizar toda uma relação trófica de como é que se dava as organizações desse mar. E aí chegamos à grande conclusão de que faltava registro de peixes.
Então, durante muito tempo, se teve mais de peixes ósseos. Durante muito tempo, se teve mais registro de tubarões para a formação pirabas do que de peixe ósseo. E se a gente for pensar proporcionalmente no mar, você não tem mais cartilaginoso do que peixe ósseo. Então, tinha um problema aí. Por que que nós não encontrávamos esses peixes ósseos? E aí foi quando a gente começou a trabalhar com microdentes de peixes, e aí eles começaram a aparecer. E começamos a perceber outros tipos de material de registro fossilífero de peixes em alguns depósitos, e que eu desconfio que durante algum tempo eles passaram batidos, porque eu não conhecia. Por exemplo, eu não trabalhava com otólito. E eu brinco que em paleonto a gente só enxerga aquilo que a gente conhece, né? Não dá para mandar alguém, vai lá, procura um fóssil, se a pessoa não sabe nem o que ela está procurando. Então, depois que a gente começou a estudar bastante otólito, a gente começou, incrível, que a gente começou a encontrar mais otólitos nos depósitos fossilíferos, e então eu acho que tem uma relação com o fato de que anteriormente não se dedicavam a esse tipo de fóssil. Então, hoje em dia, né, alguns anos depois, já se tem um registro grande de teleósteos para a formação pirabas. Mas alguns anos atrás era essa grande questão. Então, existem trabalhos falando, por exemplo, do porquê que nós não encontrávamos tantos peixes. Então, tem justificativas por conta da tafonomia, que é como é que se forma o fóssil, tem justificativas do tipo de organização mesmo dos depósitos que a gente vê, são depósitos rasos, são depósitos com muita energia, então, como eles têm um esqueleto muito delicado, eles são mais facilmente destruídos, né? Então, existiram os tubarões, foi quem impulsionaram, na verdade, os estudos dos peixes ósseos da formação pirabas, e hoje eles são até mais estudados do que os tubarões. Então, na prática, quando a gente estuda, né, tubarão, é mais ou menos tubarão fóssil, a gente faz a identificação taxonômica. Essa identificação taxonômica, ela vai nos ajudar, né, junto com a analogia com grupos recentes, a gente vai comparando o que um Carcarinos, por exemplo, atualmente, qual é mais ou menos a organização ecológica dele, e tenta transportar isso para o passado. Bem, se ele faz isso hoje, ele provavelmente fazia isso ontem. E aí a gente junta tudo isso e todos esses mini dados, eles somam, né, indicativos para corroboração de teorias. Então, eles não são sozinhos, eles não conseguem sozinhos sustentar, digamos assim, muitas afirmações, mas eles fazem parte de um conjunto que ajuda a reforçar teorias. E uma delas, gente, é aqui, ela está nesse trabalho, que é a Assembleia de Peixes e a Paleobiogeografia da Região Caribiana, onde a gente mostra que a fauna do Caribe, ela começa no Mioceno daqui do estado do Pará. Então, se a gente vai comparar, e a gente quando pega a Assembleia de Peixes de 25 milhões de anos atrás, de Salinas, né, de lá de São João de Pirabas, o que a gente encontra no registro fossilífero é basicamente a fauna que a gente encontra no Caribe atualmente. Né? Então, o que aconteceu a ideia é de que quando você tem a formação da América Central, isso de alguma forma diminui o círculo de a circulação de determinadas correntes marinhas, isso de alguma forma empobrece aqui a região do norte do país, e essa fauna vai migrando para essa região aqui central e fica retida aqui ao longo do tempo. Mas inicia-se aqui no estado do Pará. Então, gente, era mais ou menos isso, né? Isso daqui são algumas fotos, seja de uma mina do trabalho de paleontólogo, esse daqui é em Salinas. Então, para a gente ver como tem fósseis no estado do Pará, isso aqui eu escavei na Praia do Atalaia. Por isso, pelo amor de Deus, não entrem de carro lá. Eu fico com ódio de quem entra de carro lá e pode passar com um carro e destruir. Não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui, ó, tá aqui o crânio, né? Aqui estão os dentes. Isso aqui é um crânio inteiro, isso aqui era um peixe-boi inteiro, que foi minha última ida a campo.
eu consegui escavar isso em Salinas. É isso, meu e-mail aqui para quem quiser alguma informação. E é isso, gente. Obrigada.